Boa noite, tudo tranquilo com vocês? Eu gostaria, para iniciar o nosso estudo da palavra, falar sobre essa imagem que está aí na tela. Nós temos duas pessoas ali, talvez vocês conheçam, né? Dois artistas de filmes, né? O The Rock e a Zendaya, da direita mais nova, né? Está participando de filmes mais recente, vamos dizer assim, né? Mas talvez vocês conheçam. Só que se eu disser para vocês que nessa foto não há vida, o que vocês entendem quando eu digo isso? Não há vida nessa... Quando essa foto foi tirada, ela não foi tirada de algo vivo, mas algo que não possui vida, né? Que não tem vida, ou seja, eu poderia dizer morto, né? Mas por que eu digo isso? Não estou dizendo que essas pessoas, né, elas não têm vida. Mas é que essa foto não é do The Rock e nem da Zendaya. Essa foto são de estátuas de cera, né? Então, existem museus de cera, né? E um museu de cera, bem famoso, por sinal, tem estátuas dessas duas pessoas. E a gente olha para eles, né? Claro, a gente está olhando pela foto, né? Aí fica mais difícil ainda da gente diferenciar. Parece muito real, né? Mas a riqueza de detalhes dessas estátuas é imensa. E engana, né? Engana muito bem, porque parece realmente esses atores, né? O ator e a atriz. Mas não é. Parece, mas não é. Quando a gente olha, a gente pensa, é a pessoa, mas não é a pessoa. Quando a gente olha, é o ser vivo que está ali, mas não é uma estátua. E a estátua, até onde eu sei, ela não possui vida, né? Ela é feita de cera, ela não tem vida. E da mesma forma acontece parques temáticos. Já foram em parque temático? Né? Tem os parques como, por exemplo, Beto Carreiro, né? Mais próximo aqui da gente. Mas a gente às vezes vê na TV, vê na internet, a Disney, né? E é tudo muito bonito, é cenográfico e tudo mais. E parece que existe realmente lá um castelo, parece que existem pedras e toda uma vegetação e tudo mais. E quando a gente vai lá ver, a gente mexe na pedra, é feito de plástico, é feito de fibra de vidro. É falso, não é de verdade. Mas aparentemente parece que é, né? Inclusive uma vez eu escutei um documentário sobre a Disney. E na Disney eles têm como se fosse uma regra, né? Eu nunca fui para a Disney, né? Se alguém quiser me convidar um dia para ir. Né, de graça. Mas eles têm uma regra que não pode acabar a magia, sabe? Então, digamos assim, as pessoas não podem ver por trás das portas, né, os bastidores. Então, não pode ver fio passando, né? Não pode, por exemplo, assim, se alguém subir numa montanha-russa, não pode ver por cima o que está por detrás, sabe, da parede lá e tal. Tem que parecer tudo real. Então, eles têm isso muito forte. No Beto Carreiro, nem tanto. No Beto Carreiro eu já fui com a escola e a gente sobe na montanha-russa e a gente vê tudo por trás lá. Daí a gente vê todas aquelas coisas lá, né? Mas também não é o foco deles, né? Mas então, tem muitas coisas, né? Até cidades turísticas na nossa região, que a fachada, tudo muito bonita, mas na verdade por trás, né? Nem é uma casa alemã do século anterior. É uma casa normal, feita de tijolo, mas na frente tem, né? Bonitinho, por quê? Por causa da estética, da aparência. Eles estão vendendo uma aparência. Mas no fim, todas essas coisas, assim como essas estátuas, são falsas, mas enganam. E enganam muito bem, muitas vezes, né? Então, hoje nós vamos continuar a nossa série das 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos ver a 5ª igreja, a igreja de Sardes. Estamos já chegando no final, já passamos na metade. E você pode ir abrindo a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler hoje os versículos 1 até o 6. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa igreja, a igreja de Sardes. E é bem interessante que eu tenho percebido, e até um pouco alarmante, o quão real são as palavras dessas cartas para essas igrejas, o quanto que se aplicam hoje, né, as características. Parece que isso não ficou lá parado quase 2000 anos atrás. Mas hoje isso ainda é real. Então, Apocalipse capítulo 3, versículos 1 até o 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus
e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós nos entregamos a ti nessa noite para entendermos, recebermos e termos a capacidade de discernir a tua palavra. Que teu Espírito Santo nos conduza durante o estudo da tua palavra, para que possamos entender como isso se aplica na vida de cada um de nós, Pai. Te pedimos por isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, só para a gente lembrar um pouquinho do padrão que ocorre nas cartas. Então, a gente vê que Jesus, quando ele vai escrever para cada uma dessas igrejas, ele se dirige a uma igreja, ele se apresenta como interlocutor, né, quem está falando, né, através de títulos significativos, ele afirma o que é bom e correto naquela igreja, ele elogia ela, ao mesmo tempo que ele repreende naquilo que eles estão falhando. E através disso, ele chama ao arrependimento e promete bênção para aquele que vencer, aquele que perseverar. E ele sempre exorta a ouvir o que o Espírito diz, né? No caso dessa igreja de Sardes, nós vamos ter esses padrões, né? Nós vamos ter acontecendo, nós vamos perceber aí esses padrões, só que não exatamente nessa ordem, né? Nós vamos ter uma diferença ali, uma mudança ali na ordem, mas isso não vai ser um problema. Então, falando um pouquinho da parte cultural da igreja de Sardes, porque isso é muito importante para a gente entender por que eles estavam passando por isso e também entender o quão forte é Jesus usar essas palavras. Então, a igreja de Sardes, ela estava localizada nessa região aqui, né? Então, a gente viu que João escreveu quando estava exilado em Patmos, mandou a carta direcionada que ia percorrer por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, que foram as igrejas que a gente já viu, e agora chegamos aqui em Sardes, né? Sardes é a atual cidade de Sardes. Vocês conseguem pesquisar lá nos mapas, no Google Maps, e vocês vão ver essa região. E era uma cidade muito rica, e ela estava situada em 2 locais principais. Tá? Aqui talvez não dê para enxergar direito escrito, mas aqui embaixo está escrito Acrópolis. Porque Sardes, assim como a cidade de Pérgamo, lembra que eu expliquei na cidade de Pérgamo? Era uma acrópole. Acrópole, o que é? Vocês lembram? Uma cidade que foi construída em cima de um monte, né? Então, aqui em Acrópolis, aqui, né? Aqui era a cidade de Sardes, aqui é um monte. Depois vou mostrar para vocês uma imagem do quão alto é esse monte. Mas, com o tempo, né? Foi crescendo a cidade, muitos habitantes, não tinha mais espaço aqui nesse monte. Então, eles desceram, e aí no vale fértil que tinha ao redor, eles continuaram a cidade. Então, nós temos aqui embaixo, aqui, ó, Templo de Artemis. Depois, quando os romanos estão, né, dominando essa cidade, aqui eles construíram o Templo de Artemis. Aqui a gente tem um ginásio e uma sinagoga também, que tempos depois foi descoberto que tinha uma sinagoga nessa cidade. Vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas a grande questão é que a parte mais antiga da cidade, vamos dizer assim, bem antes deles descerem, ficava aqui nesse monte, um monte que tinha mais de 400 metros de altura em relação ao vale, né? Em relação à parte ali, não em relação ao mar, mas em relação ao vale. E era um monte muito íngreme, de difícil acesso, né? E por causa disso, essa parte antiga, bem antes deles saírem, né, começarem a descer, né, ela era considerada uma cidade inconquistável. Eles se orgulhavam disso. Por quê? Porque no momento que tu está em cima do monte, tu está numa acrópole, tu já tem uma barreira natural, que é a montanha. Difícil de subir. E aí só tinha um caminho para poder chegar até lá,
que daí eles também utilizavam, né, barreiras ali, né, muralhas e assim vai. Então, quando a gente olha, mais ou menos para a gente ter uma ideia, ó, aqui esse templo de Ártemis, tá, e aqui é o morro, o templo de Ártemis é esse aqui embaixo, ó, tá vendo? E esse aqui é a montanha. Aqui em cima tinha uma cidade, e aqui em cima ficava aquela parte do vale, né? Só para vocês terem uma noção aqui de escala, isso aqui, ó, essa coluna aqui, essas duas, na verdade, né? São essas duas colunas aqui mais altas. Olha o tamanho da pessoa aqui, ó. Esse aqui é um homem. Claro, ele está um pouquinho agachado assim, mas ele fica mais ou menos dessa alturinha aqui, ó. E essas pessoas aqui estão subindo essa trilha aqui, ó. Aqui ficou meio ruim a perspectiva dessa foto, mas aqui, ó, tem uma divisão, tá? Esse monte aqui não vem aqui em cima, não é tão perto assim, ó. Aqui, ó, essa partezinha onde eu estou colocando laser, é esse morrinho aqui, ó. Então, esse morrinho aqui é isso aqui, e aí depois tem tudo isso aqui, atrás, aqui pra, né, da foto, para depois chegar aqui em cima. Então, assim, o negócio é muito alto. É algo, vamos dizer assim, grandioso, assim, para poder chegar até lá. Então, era uma cidade próspera, uma cidade que eles se orgulhavam das suas riquezas, da sua intransponíbilidade, nem sei se existe essa palavra, mas eles se orgulhavam muito disso. Ninguém vai chegar até nós, né? Ninguém vai nos atacar, porque nós somos muito bons. O que a gente faz, que é se defender. Escolhemos um lugar aqui que é impenetrável, um lugar que ninguém vai nos atacar. Só que o que acontece, né? Mesmo que ela tenha sido essa cidade, né, muito poderosa, inclusive, mais ou menos 1200 a.C., ela foi a capital da Lídia. Tá? O que é a capital da Lídia? Lídia era essa região aqui na época de Jesus, ali na época de João, era a Ásia Menor, né? Fazia parte do Império Romano. Antes de existir o Império Romano, essa aqui era a região da Lídia. E Sardes era a capital dessa região. Só que detalhe, na época de Roma, ela não era a capital de nada, porque a capital era Pérgamo, né? Lembra que a gente falou? O que aconteceu com Sardes? Então, o que aconteceu foi o orgulho deles, né? Porque por volta de 529 a.C., existia ali o Império Medo-Persa, e Ciro resolveu atacar Sardes. Ele disse, eu vou dominar essa cidade. Fechou um cerco ao redor da cidade, e depois de 14 dias de cerco, eles escalaram a muralha não, a montanha, né? Com alguns homens, né? Muito habilidosos, e acharam uma brecha, que eles já sabiam, né? Alguém entregou isso, acharam uma brecha no muro, entraram na cidade enquanto eles estavam dormindo e dominaram tudo. Ou seja, eles se achavam tão protegidos que eles iam dormir tranquilo. E o ladrão entrou na hora, né, que ninguém estava percebendo. E então a cidade daí passou a fazer parte do Império Persa. E essa não foi a única vez que eles foram dominados, vamos dizer assim. 218 antes de Cristo, teve um outro cara, Antíoco Epifânio. Foi lá, dominou também, fez a mesma coisa. Escalou lá, achou alguma forma. Então, eles não eram assim tão inconquistáveis, que foram conquistados mais de uma vez. Depois, mais tarde, Alexandre o Grande passou a dominar essa cidade, essa região, né? Depois ela se tornou parte da província da Ásia, a província romana, né? Que agora estamos nesse momento histórico. Mas mesmo assim, Sardes era uma cidade importante para o comércio, porque ela fazia parte da rota que ligava o Mar Egeu até o interior da Galácia e da Ásia. Então ela estava meio que ali, né? Então os mercadores passavam ali, faziam comércio, continuavam com as suas... Só que eu fico pensando, né? É bastante morro para subir, né? A gente mora na serra e já é bastante morro. Imagina ali, né? 400 metros de altura para subir. Imagina subir com carga, né? Mas, ok, né? Fico pensando a ideia deles, não, vamos construir nossa cidade lá em cima. Imagina levar pedra lá para cima, né? Para construir as muralhas, mas tudo bem. Era realmente uma segurança que eles tinham, né? E eu falei ali do templo de Ártemis, né? Esse templo aqui, para vocês terem uma ideia, era um dos maiores templos dedicados a Ártemis da Ásia Menor ali, né, também. Na verdade, eu poderia dizer até do mundo romano, de tão enorme. Vocês viram, né, o tamanho das colunas era algo suntuoso, né, algo grandioso. E eu falei para vocês também, né, aqui nesse mapa, que aqui tinha um ginásio e também
No século XX, através de escavações, eles descobriram resquícios de uma sinagoga. Ou seja, existia uma grande quantidade de judeus, uma comunidade judaica bem grande nessa cidade, porque eles foram atrás do quê? Se a cidade tem bom comércio, nós vamos lá. Os judeus, onde tinha oportunidade, eles iam. A gente já está percebendo isso através das cartas que a gente está estudando, né? Eles iam em qualquer lugar que tinha oportunidades, né? Até porque eles perderam sua terra, né? Então eles estavam sempre indo onde eles tinham oportunidades. E apesar então da sua localização privilegiada, apesar de eles terem essa fama ali, né, de serem inconquistáveis e tudo mais, eles foram destruídos e conquistados várias vezes. Inclusive, perto de João escrever essa carta, eles passaram por um terremoto, 17 depois de Cristo, mesmo que destruiu algumas das cidades ali que a gente tem comentado também. Esse terremoto meio que abalou ali a região, também destruiu a cidade. Foi reconstruída, né, no governo romano de Tibério. Mas só que, nessa altura do campeonato, né, de 1200 a.C., para esse momento ali, depois de Jesus, né, entre, vamos dizer ali, 60 a 80 depois de Cristo, vamos pegar até a partir da época de Jesus, 30 depois, né, de Cristo, ela já não tinha mais sua prosperidade. Ela já não era mais aquela potência, vamos dizer assim, aquele símbolo de segurança, né? Eles perderam a sua antiga glória. E quando João escreve essa carta, Sardes era só uma sombra do seu passado. Era só uma sombra da sua glória antiga, né? Eles viviam só de uma fama anterior e viviam de aparência, né? Já ouviu falar de Sardes? Claro, aquela cidade. Aí tu ia lá, não era bem aquilo, né? Na foto era uma coisa, mas na realidade era outra, né? Não era mais aquilo. Mas eles viviam só da história, né? Do passado. E os habitantes de lá, eles eram tão autoconfiantes que eles negligenciaram a segurança. Eles eram tão autoconfiantes que ninguém vai invadir aqui. Ninguém é louco para invadir. Ninguém vai subir aqui e dominar a gente. E que eles dormiram no ponto, literalmente, né? Foram dominados em um momento que eles estavam relaxados, né? E isso já fica uma coisa para a gente pensar, né? Quando a gente está relaxado é que o ataque vem. E essa foi a queda da cidade em várias ocasiões, não uma só, em diversas ocasiões. E é interessante Jesus ele falar para eles, né? Sejam vigilantes, né? Ele diz para eles, esteja atento para essa igreja. E depois ele vai falar que para eles estarem atentos, porque ele vai vir como um ladrão, que eles não vão saber quando vai ser a hora, né? Interessante Jesus falar exatamente para essa cidade que foi dominada por pessoas que eles não sabiam quando iam vir, né? Interessante a forma como Jesus fala, né? Então, ele sabia o que acontecia e a história daquela cidade. Mas vamos então olhar para o texto, né? Então a gente vê no versículo 1 o direcionamento da carta. Então, ao anjo da igreja em Sardes, para a igreja de Sardes, estamos falando sobre ela. E aí então nós vemos como que Jesus se identifica, né? Os atributos que ele utiliza, a forma como ele fala de si mesmo. Ele se identifica como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus. Como assim os 7 Espíritos de Deus? Lembra no primeiro estudo que a gente fez? Capítulo 1, 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo. Então aquele que tem o Espírito Santo. Aquele que tem as 7 estrelas, lembra que Jesus tem as 7 estrelas aonde? Na mão direita, né? Então, as 7 estrelas são quem? Os líderes das 7 igrejas. Aquele que está à frente das igrejas. Mas ao mesmo tempo que ele se identifica, ele já vai para o assunto principal. A repreensão. Ele não dorme no ponto, que nem eu falei para vocês, sai um pouco da ordem, né? Ele não vai afirmar o que é bom, ele já vai para a repreensão, ele já vai dizer o que eles estão errados. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Nada foge de Deus. A gente tem percebido que Jesus, ele usa isso em diversas das suas repreensões, né? Conheço as suas obras, falou para a igreja de Tiatira. Conheço as suas obras, eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês não me enganam.
Eu conheço o coração de vocês, eu sei a intenção que vocês têm quando vocês fazem o que fazem. Vocês não me enganam. Então o problema deles, dessa igreja, é que eles estavam mortos, mesmo tendo fama de estar vivo. O problema deles não era heresia. Eles não estavam pregando algo contra Deus. O problema deles é que eles não estavam vivendo para Deus. Não estavam vivendo o evangelho. O problema deles é que eles estavam mortos espiritualmente, ou morrendo espiritualmente. Esse que era o problema deles, dos cristãos da igreja de Sardes. E assim como essa cidade de Sardes tinha fama, né, por isso que eu gosto sempre de trazer o contexto, para a gente entender por que Jesus está falando essas coisas. Vocês têm fama disso, têm fama. Assim como a cidade de Sardes tinha fama de ser, nossa, uma grande cidade, sua glória no passado, essa igreja aqui também tinha fama de estar vivo. Mas o que quer dizer fama de estar vivo? Fama de que era uma igreja próspera. Fama de que era uma igreja saudável. Uma igreja que vivia o evangelho. Então, necessariamente, eles, ou melhor, não quer dizer necessariamente que eles nunca viveram bem. Mas nesse momento eles não estavam. Nesse momento eles não estavam. Mas eles já viveram o evangelho. Em algum momento. Porque eles tinham essa fama de estar vivo. Mas só que eles estavam longe de Deus. Por quê? Porque o foco deles era outro. E talvez essa fama foi que levou eles a mudarem o foco. Eles eram, nesse momento aqui da história, uma igreja de aparência. Porque a fama deles era só aparência. É o que eles aparentavam ser. Só que não existia vida ali. Talvez se a gente olhasse e trouxesse para hoje, a gente podia dizer que eles tinham bons equipamentos, que eles tinham uma ação social invejável, que eles tinham bons recursos, um ótimo louvor, pessoas excelentes ao servir, pessoas bem vestidas também, pessoas, e olha, que eram muito boas de aparência, pessoas que tinham até bons pregadores, né? Podiam ter ali bons pregadores também, pessoas que se acompanhavam, né? E tudo mais, mas só que tudo isso era só para chamar atenção, era só aparência, era só para bonito, era só para mostrar que nós estamos bem. Porque no fundo, não era isso que existia. Não especifica o que eles sentiam, mas eu poderia imaginar, chutar, né? Mas não vou dizer para vocês que é isso. Para dar exemplo, a gente imaginar, daqui a pouco existia inveja, rancor, mágoa, divisão. Não sei, poderia ter muito. Mas aí na frente dos outros, não, nós somos tudo bonitos, nós somos unidos. Somos uma igreja, nossa, né? Talvez se eles tivessem live no YouTube, seria uma super produção. Ia olhar, nossa, essa igreja aí sensacional, quero ir para essa igreja. Né? Aí tu começa a viver a vida dessa igreja e tu começa a perceber que não é bem aquilo. Né? Que o foco deles é só na superprodução e não no cuidado, não no acompanhamento. Não sei, né? Que nem eu estou dizendo. Estou imaginando para a gente tentar entender mais ou menos. A grande questão é que Jesus não estava nessa igreja. Na sua maioria, pelo menos. Porque essa igreja estava morrendo. Ela estava morta. Ela estava desprovida de vida e poder espiritual. É isso que significa ela ser morta. Afastada de Deus. Morta espiritualmente. Eles tinham pouca, ou talvez nenhuma fé verdadeira, como ponto principal daquela congregação. Eles necessitavam do Espírito Santo. E é interessante que olha só o que Jesus fala bem no início. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, daquele que tem o Espírito Santo. Eles precisavam exatamente aquilo que Jesus está dizendo. Eu tenho. Se vocês precisarem, eu tenho e eu entrego para vocês. Eles precisavam do Espírito Santo para reanimar eles. E olha só que interessante como a gente pode ser enganado. Né? Eu usei aqui uma imagem, vocês conhecem isso, né? Uma máscara do teatro grego, né? Que eles usavam as máscaras para representar as emoções, né? Inclusive, já expliquei isso em outro estudo, falando da palavra hipócrita, né? Hipocrisia. Então, e aqui tem um homem segurando, né? Se eu disser para vocês que essa máscara aqui não existe, e esse homem também não existe, aí você vai perguntar, como é que tirou a foto então? Mas não existe. Essa foto foi criada por inteligência artificial. Mas, ó, tá aqui, ó. Estamos vendo. Parece real. Parece a foto de algo vivo. Mas não é. Né? Então, a gente pode ser
enganado facilmente com uma simples foto, pensando, nossa, onde é que está esse cara aí, né? Quero conversar com ele aí para ver como é que ele fez essa foto. Esse cara nem existe. É uma pessoa que nunca foi vista na face da terra. Não tem ninguém parecido com esse homem. Nem com essa máscara. Vocês podem pesquisar onde quiser, vocês não vão achar uma máscara igual a essa. Essa máscara foi criada especificamente para mim, colocar nessa imagem, por inteligência artificial. Sem nada de exemplo. Eu só pedi, cria uma máscara de uma pessoa segurando, uma imagem de uma pessoa segurando uma máscara de teatro grego. E aí saiu isso aí, ó, né? E dá para perceber que não é uma pessoa real, porque as mãos, elas enganam bastante gente, quer dizer, entregam bastante, né? A inteligência artificial não sabe desenhar a mão ainda. Mas parece real, né? Assim como a igreja de Sardes. Parece real, mas não é. Era só aparência. Por isso que Jesus, ele chama, esteja atento, isso serve para nós também. Estejam atentos. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então Jesus, ele faz o chamado a eles para eles estarem atentos e ele continua a repreensão, ele não acabou aí. Ele continua repreendendo. Por quê? Porque as obras deles não eram perfeitas aos olhos de Deus. E além disso, eles precisavam fortalecer aquilo que o pouco que eles tinham que fortalecer, porque eles já estavam bem afastados de Deus. Se eles não fortalecessem, eles poderiam agora, né, se tivesse lá em cima da Acrópole, era ladeira abaixo, e o tombo ia ser grande. E não ia parar logo, porque era alto, né, 400 e poucos metros. Iam sair rolando bastante lá. Ou eles tinham duas opções. Ou eles acordavam, voltando-se para Deus, ou o pouco de vida espiritual que eles ainda tinham iria morrer. Todo afastamento que eles já tinham iria afastar mais ainda, e a distância de Deus seria enorme. Então a gente olha para eles, eles cresceram, eles se fortaleceram, eles eram respeitados, eram reconhecidos perante a sociedade. Era uma igreja que aparentemente era uma igreja saudável. Aparentemente, mas diante de Deus a gente não esconde nada. Eles ficaram conhecidos por isso, por ser uma igreja forte, uma igreja influente. O pessoal da igreja de Sardes, sim, nós conhecemos, ajudou aquela família. Sim, fui até lá, conheci o evangelho com eles. Né? Provavelmente eles devem ter levado muitas pessoas à conversão. Podem ter salvado muitas vidas, né, através da pregação do evangelho. Podem ter feito isso. Só que o problema é esse. Eles fizeram tanto que daqui a pouco chegou um momento que eles achavam que, olha só o quanto que nós estamos fazendo. Olha a diferença que nós estamos fazendo na sociedade. Olha só como as nossas obras são grandiosas. E aí o que acontece? O que começa a subir, né, nós como humanos? O orgulho. Né? O orgulho das conquistas. E quando a gente faz algo com orgulho, as nossas obras são imperfeitas perante Deus. Qualquer coisa que a gente fizer sem o propósito de adorar Deus, não vai ser recebido por Ele. Qualquer coisa. Você pode ganhar, sei lá, uma herança, 30 milhões de reais, e você doa tudo aos pobres. Nossa, como eu sou uma pessoa generosa. Se você não fizer isso por Deus, para Deus, você pode doar, sei lá, 300 trilhões de reais, que para Deus não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora você pode doar para alguém 2 moedinhas de 50 centavos. E se você fizer isso para adorar a Deus, Deus vai se agradar de você. Ontem eu estava indo para Davi Canabarro e eu gosto muito de escutar podcast. Então eu escutei muitos podcasts, porque é mais de 2 horas para ir, mais de 2 horas para voltar. Eu escutei muito podcast, fui sozinho e aí deu muita oportunidade. E eu estou escutando alguns áudios, alguns estudos do Augusto Nicodemos, e um deles ele estava falando sobre a última semana de Jesus. E olha só que interessante, estamos nos aproximando da Páscoa, né? E nesse estudo da última semana de Jesus, ele estava falando sobre o debate que ele estava tendo com os fariseus, e ele cita em algum momento ali a questão daquele trecho, agora eu não posso me perder porque eu não preparei isso, aquele trecho da viúva que vai ofertar no templo. Vocês conhecem, né? Que vão lá, os homens ricos depositam grandes quantias de dinheiro nos gasofilácios. Sabe o que é gasofilácio, né? Aquele cone que ficava no templo,
né? E daí, né, tu botava o dinheiro nesse cone, ele ia para dentro de uma sala, que era lá onde ficava, então, o cofre, né, vamos dizer assim, do templo, né? Gasofilácio, nome disso. É a caixinha que a gente tem atrás ali da porta contra fogo. E aí vai lá uma viúva e coloca, né, Jesus estava lá sentado e coloca 2 moedinhas. Uma coisa assim, né? Vamos dizer assim, 2 moedas de 25 centavos. E Jesus fala o quê? Essa viúva ofertou mais do que todos os outros. Porque os outros deram aquilo que estava sobrando. Ela deu tudo o que tinha dos seus recursos. Então, percebe que para Deus, só agrada a Ele quando a gente realmente entrega. Não estou dizendo que você tem que dar tudo dos seus recursos, não é isso. Estou dizendo que ela deu de coração, né? A oferta era o que ela podia dar. E foi de coração. Então, quando a gente faz alguma coisa, seja doar algo, seja servir alguém, seja evangelizar alguém, seja qualquer coisa, seja ajudar alguém numa mudança. A gente pode fazer isso de 2 formas. Fazer isso para a glória de Deus ou não fazer para a glória de Deus. Aí pode ser para a minha glória, pode ser para agradar a pessoa, pode ser para ser bem recebido socialmente, pode ser para preencher um vazio interior que eu tenho, pode ser porque eu preciso me ocupar, pode ser para qualquer coisa. Mas a única forma de adorar a Deus é quando a gente faz para Deus. Então o orgulho acaba tirando esse foco, né, de adorar a Deus. E eles não estavam mais com o foco em Deus. Então se não for para Deus, vai ser para nós mesmos. Vai ser por nosso orgulho, por interesse, para agradar os outros, para ganhar alguma coisa, sei lá. Vou ajudar o fulano, porque depois eu quero que ele me ajude, né? Não é bem assim. E Sardes, então, era uma igreja que colocou o status, colocou a fama, colocou o dinheiro, a posição social, a posição profissional na frente do evangelho. E não é assim que a gente tem que viver o evangelho, né? Eles colocaram essas coisas e aí o que restou para ele foi só aparência. Porque eles eram muito bons de aparentar algo, mas eles não eram bons no seu interior de viver aquele algo, porque não era real, né? Eles sabiam como fazer, mas no seu interior, que é onde Deus vai olhar, eles não eram bem tudo aquilo que eles diziam ser. E o que restou então para eles foi só aparência, que não fazia diferença nenhuma, mas não fazia mais diferença na vida das pessoas, né? Porque na verdade, o que vai transformar a vida das pessoas é Jesus Cristo. Não a aparência, não aquilo que a gente parece ser, não aquilo que a gente parece ter para entregar. Não vai ser status, não vai ser poder, não vai ser dinheiro, né? Não é o local que a gente se reúne que vai fazer as pessoas conhecerem a Jesus. O que vai fazer as pessoas conhecerem a Jesus e serem transformadas é o tempo que a gente gasta falando do evangelho para elas. E elas conhecendo a Jesus. O tempo que a gente anda junto com elas e elas conhecendo a Jesus. Elas estando aqui junto conosco e elas conhecendo a Jesus. Através dos nossos relacionamentos, através do nosso bom testemunho, do nosso exemplo, mas tem que ser real. Não pode ser falso, não pode ser só aparência. E então, Jesus, ele chama ao arrependimento, né? Ele chama ao arrependimento de uma forma bem interessante, porque eles pudessem lembrar aquilo que eles já sabiam. Então percebam que, quando eu digo que eles não eram uma igreja que sempre foi assim, eles eram uma igreja saudável em algum momento. Eles tinham vida, mas eles foram perdendo a sua vida, dando vazão para outras coisas. E quando a gente dá vazão, por exemplo, ao pecado, a gente vai morrendo espiritualmente. E é isso que estava acontecendo com eles. Então, coisas que eles já sabiam, eles tinham que voltar para os fundamentos da fé, para o básico, né? Para que eles pudessem, então, obedecer isso. Obedeça. Arrependa-se, é o que Jesus diz. E ele também dá um toque pessoal, né? Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. O toque pessoal que eu falei, por quê? Por causa que eles foram dominados assim, né? Não estavam atentos e foram lá e dominaram eles. Da mesma forma, assim como Sardes caiu perante o inimigo, Jesus vai vir para julgar a igreja que não estiver arrependida, essa igreja morta, quando eles menos esperam. Quando eles estiverem ali confortáveis, dormindo tranquilo, né? Porque, estamos bem, não vai acontecer nada com a gente. Estamos seguros aqui, né? Vivendo o nosso cristianismo de mentirinha.
E aí Jesus disse, eu vou julgar vocês, arrependam-se, estejam atentos, eu vim quando vocês menos esperam. Não pensem que eu vou avisar para vocês se arrependerem na última hora. Arrependam-se agora. Voltem ao que vocês conhecem agora. Mas lembra que eu falei que daquele padrão, né? Não estava na ordem? Mas tinham todos, né? Há um elogio. Jesus elogia a igreja, mas não toda. Ele diz que dentro daquela igreja existia um remanescente fiel. Existiam uns poucos que não se deixaram levar. Uns poucos que estavam lutando para permanecerem firmes. Que não se contaminaram com a soberba e a confiança. Não se contaminaram com aquilo que a cidade de Sardes, que a cultura de Sardes queria influenciar eles. Dessa falsa segurança. Existia um remanescente fiel. E esses, Jesus fala que ainda são dignos, pois são dignos, vão andar comigo, com Jesus, porque eles não viviam de forma superficial, que nem todos os outros, mas viviam o evangelho, não viviam de aparência. Eram pessoas que realmente, como vocês, eu posso chegar perto de vocês e vou saber, vocês estão vivos, vocês não são feitos de cera, porque vocês me dão a entender que vocês estão vivos. Existiam pessoas vivas no meio de todas aquelas pessoas mortas espiritualmente. E ele fala das vestes brancas, né? Andarão comigo vestidos de branco. E é interessante que no Apocalipse, não só no Apocalipse, mas na Bíblia, né, quando fala de vestes brancas, se refere a um caráter puro, né? Então ele está dizendo que eles vão andar comigo vestidos de branco, está falando da eternidade já. Esses que estão fiéis a mim vão estar comigo, porque eles não se entregaram à vida pecaminosa que mancham as vestes, mas eles se entregaram a Deus que limpa através do sangue regenerador de Jesus Cristo todas as impurezas das nossas vestes. Então, nós seremos apresentados puros. Inclusive, na Nova Jerusalém, a noiva, né? Em Apocalipse 19, versículo 8, diz que a noiva vai descer, que a noiva seria a igreja, né? E ela vestirá um linho fino, brilhante e puro. E esse linho fino são os atos justos dos santos. Se você quiser saber mais sobre isso, para mim não me estender muito mais do que já estou me estendendo, eu falei em um dos estudos sobre a noiva de Cristo. Então pesquise na internet, entre no nosso site lá, vá no Spotify, pesquise Noiva de Cristo, acho que você vai achar. Ou pesquisa pelo nome, meu nome vai ter todos os estudos, você vai achar. Em algum lugar, ou fale comigo que eu dou um jeito de achar e mostro para você, envio para você. Né? Mas é bem interessante essa questão da noiva, né? O que representa a noiva. Mas continuando, então Jesus, ele promete bênção. E é interessante que ele promete a mesma bênção aos que se arrependerem e vencerem, a mesma bênção daqueles que são fiéis já, né? Aqueles que já estão persistindo. Porque ele diz, o vencedor será igualmente, ou seja, que nem esses fiéis, né? Será igualmente vestido de branco. Então, da mesma forma, aqueles que se arrependerem e perseverarem, que vão receber essa nova roupagem também. Vão ser salvos, estarão purificados e serão consagrados a Deus. Passarão a eternidade com o Pai. É isso que significa. E isso se confirma pelo que ele fala a seguir, porque o nome deles vai estar escrito no livro da vida, e ele diz assim, porque se ele diz que jamais será apagado, porque já está escrito, né? Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então nós podemos ter certeza da nossa salvação. Se você tem dúvida que você pode perder a salvação, uma vez que você tem o Espírito Santo no seu coração, você não perde, a não ser através da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nós cremos que nós não perdemos a salvação diante de um simples pecado, né? Mas cuidado, para ver se você não está vivendo uma vida falsa, né? Avalie e entregue-se a Deus. Ainda há tempo, pelo menos hoje, né? Jesus não voltou até agora. Ele pode voltar amanhã. Mas a gente pode ter certeza porque o nosso nome estará lá e o melhor de tudo é que não será apagado. E só quem tem um nome escrito no livro da vida vai entrar na cidade santa, né? Porque Apocalipse 21, 27 diz que nela jamais entrará algo impuro. Os que estavam vivendo lá com suas vestes impuras não vão ser salvos, não vão passar a eternidade com o Pai.
nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, é uma garantia que a gente tem de que o nome dos salvos vão permanecer lá no livro da vida. Ele não vai tirar por nada, mas vai ficar lá. E, inclusive, ele diz, né, que será reconhecido perante meu Pai, que seria Deus Pai, né, e os seus anjos. E é uma promessa que Jesus já havia feito. Sabe aonde? Jesus falou isso em Lucas 12:8, quando ele diz: quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E também em Mateus capítulo 10:32, que ele diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então Jesus, ele continua falando aquilo que ele promete. E as promessas de Cristo serão cumpridas. E no final, então, ele exorta a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Serve também para nós. Então, gente, assim como no Museu de Cera, que eu apresentei lá no início, a igreja de Sardes era só aparência. Parecia muito bonita nos detalhes, né? Parecia tudo muito real, tudo muito certo, tudo muito bonito. Algo que realmente agradava e representava aquilo que a gente gostaria de ver numa igreja. Mas no seu interior, no seu coração, espiritualmente falando, eles não tinham vida. Eles não estavam vivendo isso de forma real, eles estavam longe de Deus. Talvez eles poderiam ter lá bons teólogos, fazer as coisas com excelência. Só que tudo isso trazia orgulho para o coração deles. Talvez eles poderiam dizer: nossa, Sardes, nós fomos a capital, né? Aqui, muitos anos atrás, nós estamos numa cidade muito boa, nossa igreja, né? A gente não é que nem o pessoal de Pérgamo aí, que agora é a capital. O pessoal de Pérgamo, talvez eles poderiam começar a pensar assim, né? Não sei, né? Estou tentando entender o orgulho deles, o que fazia eles estarem mortos espiritualmente. Mas a grande realidade é que o pecado estava corrompendo eles. Estava levando eles ao engano. Eles estavam praticamente na UTI. Os sinais vitais deles estavam fraquíssimos. Estavam assim, com um risco de vida. Por isso que a gente precisa, olhando para essa igreja e levando em consideração o que eles estavam vivendo, para nós aplicarmos em nossas vidas, nós precisamos permanecer vigilantes na busca e perseverarmos na busca para sermos semelhantes a Cristo. Nós precisamos ser vigilantes para que a gente não vá para o mesmo caminho da igreja de Sardes. Precisamos tomar cuidado, estarmos atentos. Jesus está voltando e ele pode voltar a qualquer momento. Ele vai vir como um ladrão, né? Não que ele vai vir para roubar as coisas, mas eu quero dizer, a gente não sabe quando o ladrão vem. Ele vem na calada da noite, quando a gente menos espera. E assim vai virar Jesus. E eu espero que todos nós estejamos confiantes, vigilantes, esperando por isso e estejamos firmes, perseverando, para que a gente não seja pego ou despercebido. Porque quando vier aquele estrondo, né, que diz que quando Jesus voltar vai ser como um relâmpago, né, que a gente não se assuste, mas que a gente se alegre, porque chegou o momento que a gente tanto esperava, né, que chegou aquele momento que a gente realmente estava esperando. Então, que nem eu falei lá no primeiro estudo, Apocalipse não é um livro para a gente ter medo, é um livro de esperança, é um livro para a gente ler e saber Jesus está voltando. E Ele está nos alertando, dizendo: permaneçam firmes na minha palavra, perseverem. Né? Se a gente não for piedoso, perseverante na busca em ser semelhante a Cristo, a gente pode facilmente cair nessa letargia que eles estavam vivendo, sabe? Uma letargia espiritual, de qualquer jeito, e morrendo aos pouquinhos, a gente nem percebe. A gente vai se deixando levar. Porque mesmo que a gente se ache forte, a gente acha: não, eu estou bem. A gente pode achar isso, né? Eu estou bem, eu estou aqui em cima de uma acrópole, com muros cercando, ninguém vai subir. Aqui nossa, impenetrável essas muralhas aqui. Quando a gente acha que a gente está forte, a gente cai numa cilada. 1 Coríntios 10:12, Paulo fala: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então nós precisamos lembrar que a nossa força, ela não vem da gente. Que a nossa força, ela vem de Deus. E nós dependemos dele para tudo. Então, não tem espaço para orgulho, não tem espaço para conforto quando a gente vive para Cristo, quando a gente quer ser semelhante a Cristo. A grande realidade é que a gente tem que estar sempre alerta.
e cuidando, porque o inimigo está ao nosso redor como um leão procurando a quem possa devorar. Né? Temos que tomar cuidado, principalmente com nós mesmos, porque naturalmente, alguns mais, alguns menos, somos orgulhosos, gostamos de sermos percebidos, né? E podemos deixar isso ser levado e tomar conta do lugar de Deus. Vamos orar por isso então, para que Deus possa trabalhar nos nossos corações? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos entregamos essa noite a Ti porque sabemos que, apesar de termos o Teu Espírito Santo dentro dos nossos corações, agindo com grande poder, Pai, o nosso coração ainda possui resquícios do pecado. E nós temos uma tendência, Pai, a cair nisso. Por isso, Pai, nos guie para que a gente não caia no pecado, que a gente não deixe o orgulho tomar conta, não deixe a soberba, mas que a gente possa viver para a Tua glória, possamos fazer as coisas para Ti e Te adorar, Pai, para Te glorificar. Que possamos vir aqui celebrar o Teu nome com o intuito unicamente de celebrar o Teu nome, nos relacionarmos com o intuito de Te glorificar, servirmos uns aos outros para Te adorar, Pai. Qualquer coisa, até mesmo no nosso trabalho, Deus, que amanhã, quando aqueles que trabalham na segunda-feira, quando estivermos lá, que possamos fazer as coisas com excelência, de modo a Te engrandecer, de darmos um bom testemunho, Te glorificar, Pai. Que possamos fazer tudo isso de coração, Deus. Não deixe que a gente caia numa vida automática, de fazer as coisas porque tem que ser feito, ou fazer as coisas de qualquer jeito, mas que a gente realmente possa fazer com um propósito, com sentido, sempre Te colocando em primeiro lugar, Pai. Te damos graças, Deus, porque se hoje nós Te pedimos isso, é porque o Teu Filho morreu na cruz por cada um de nós. Se hoje nós Te pedimos isso e dedicamos tudo isso a Ti, é porque nós tivemos o privilégio de Te conhecer e podermos ter o Teu Espírito Santo vivendo dentro de cada um de nós, Pai. Damos graças a isso, Pai, e Te pedimos que o Senhor nos guie e nos direcione para vivermos uma vida agradável a Ti. Que possamos ser aqueles que Jesus fala, os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, Pai. Que essa possa ser a nossa vida, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.